Aqui a gente se vira. Ah, foi. Esquece. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Podemos começar? Está todo mundo me ouvindo aí? Deixa eu mudar isso aí. Aqui alguém me pega melhor. Bom dia, Ramon. Bom dia, galera de Petrolina. Bom dia, pessoal de Aracaju. Está todo mundo ouvindo bem aí? Oi, Pedro. Vocês me ouvem bem? Aqui hoje foi conexão ruim e cliente e arquiteto na loja logo na hora que abriu. Mas é bom, não é ruim, não. Então, eu estou achando bom também. É, Mas deu certo, já atendemos, já foram e voltamos. aqui tem um caminhão de concreto gigante na porta. Um tubo passando no meio da loja, parecendo uma sucuri. E jorrando concreto aqui no contrapiso aqui do espaço onde era a escada. Está um barulho danado, por isso que a gente vai fazer aqui na sala de marketing, que era a sala de reunião, né? Virou sala de marketing. E aí, por isso que eu peço desculpas aí dessa mudança, esse pequeno atraso aí, certo? Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Eu estava conversando ontem com os líderes e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Uma das coisas que a gente vem desenvolvendo é essa questão da perspectiva. O que é a perspectiva? A forma como a gente olha as coisas. A forma como a gente olha as coisas. E aí eu estava falando que a gente não tem um time perfeito. A gente não tem um time, sei lá, um dream team, um time perfeito. Mas a gente passa a olhar as coisas boas, a gente começar a olhar, desenvolver o nosso cérebro para olhar as coisas boas. Porque tudo que o cérebro ele foca, é onde ele vai produzir. Ou seja, o nosso cérebro é como se fosse uma terra fértil. Se a gente vai plantar uma erva daninha, se a gente vai plantar uma droga, vai nascer muita droga, muita erva daninha. Se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Então, o cérebro é como se fosse uma terra fértil. O que a gente coloca dentro dele é o que vai atrair. É o que o cérebro vai atrair. Então, se a gente está sempre olhando os defeitos, se a gente está sempre olhando as coisas ruins, o que vai atrair para a gente são essas coisas ruins. Então, a gente tem que começar a treinar o nosso cérebro para olhar as coisas boas. E aí, estudando sobre isso, eu parei para pensar que, velho, chega uma hora que a gente olha o cenário como um todo, olha um mês ruim, ou olha uma equipe como um todo e fala, velho, tem isso para melhorar, tem isso para melhorar, tem isso para corrigir, tem isso que não está certo. E a gente termina dando um foco somente nas coisas que não estão legais. E aí a gente só faz aumentar isso daí. A gente tem que começar a valorizar as coisas boas que a gente tem e dar foco nelas, porque elas vão crescer, elas vão produzir, elas vão expandir e vai diminuir as coisas ruins ou as coisas que a gente precisa melhorar. Então,
é muito fácil assim falar, mas a gente tem que trabalhar o nosso cérebro para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi condicionado, ele foi desenvolvido para olhar as coisas ruins. Porque as coisas ruins geralmente é um risco para a gente. Então, se o nosso cérebro ele é programado para a nossa sobrevivência, tudo que é um risco, eu dou atenção. Tudo que é um risco, eu dou mais atenção, que é para eu me proteger e para eu me defender. E para eu garantir a minha sobrevivência. É por isso que as grandes... Acho que toda a mídia, toda a TV, jornal, o foco sempre é mais em notícias ruins, em desastre, em coisa ruim, tal. Por quê? Porque isso dá mais atenção. O nosso cérebro ele é programado para dar mais atenção à coisa ruim. E como ele quer a nossa atenção, uma função deles é atrair a nossa atenção, ele dá um foco muito mais em trazer coisa ruim. E aí a gente é manipulado por conta disso, sem nem saber. Então a gente tem sim que dar foco nas coisas boas. Um exemplo, claro, hoje de manhã. Chega na loja, um caminhão gigante, um tubo lá passando no meio da loja, uma sujeira, o cara lá concretando, um barulho retado. E a gente pode chegar agora de manhã e falar, que merda! Né? Pô, não dá para fazer reunião, assim não dá, e não sei o quê. E aí a gente vai o quê? Focar nas coisas ruins. Sendo que tem um lado bom. A gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está investindo. A empresa está todo sujo, está não sei o quê, mas, velho, olha o lado bom, o quanto de investimento. Eu cheguei aqui, o legal brincou. Empresta um dinheiro aí para seu pai, que ele está... Né? Ele está precisando de dinheiro aí, porque essa semana, meu pai falou aqui, ó, semana passada foi demolição. Foi uma equipe gigante para quebrar tudo. É investimento. Essa semana é essa concretagem. Semana que vem é outra equipe para contrapiso. É investimento. Então, a gente passar a olhar do lado positivo das coisas, a gente vai enxergar e vai valorizar a nossa vida, vai valorizar o nosso dia a dia, vai valorizar as pessoas que estão ao nosso redor e as coisas, e é essa coisa que a gente vai valorizar, que a gente vai dar foco, vai prosperar, vai se expandir. Então, esse insight que eu tive essa semana, que eu queria conversar com vocês. E aí eu fiz essa reflexão em relação à nossa equipe. E aí eu parei para pensar, velho, a gente não tem uma equipe perfeita. Não temos. A gente tem muita coisa para melhorar. Mas um time vencedor não é feito de uma equipe perfeita. A gente vê aqueles filmes, vê aqueles casos, vê no futebol, isso acontece muito. Às vezes tem um time que é só jogador top e não ganha nada. E às vezes um time que não tem os melhores jogadores e ganha. Então a gente não está atrás de uma equipe perfeita. A gente não está atrás de pessoas perfeitas. A gente está atrás que cada um dê o seu melhor, foque no que tem de melhor e queira fazer parte de uma unidade. Porque não sei se vocês sabem, o Exército, a gente estava falando sobre isso ontem no treinamento. O Paulo Vieira fala sobre isso. O Exército ele marcha em sincronia, que é para mostrar unidade. Porque um exército, se não tiver unidade, ele é um exército fraco. Então, ele marcha em sintonia, em sincronismo, para mostrar a força que ele tem na unidade. E o que a gente tem que fazer é isso, criar essa unidade, fortalecer ela cada vez mais. E aí, fazendo um link disso com a nossa apresentação que a gente teve, nosso evento que a gente teve semana passada. Que foi um evento muito bacana, muito diferenciado. Um evento que a gente... A data do evento já foi uma data que as pessoas achavam que não ia funcionar, por ser uma véspera de feriado, a gente bateu o pé, e não vamos fazer. As pessoas ficaram surpresas com a quantidade de... A galera que organizou, Lorena, que ajudou a gente a organizar, André Velame, que participou também, e que foi contra essa data, inclusive, as duas. Eles ficaram surpresas com a quantidade de pessoas. Quantidade de confirmações e mais ainda com a quantidade de pessoas. Porque as pessoas confirmaram
foram, e teve gente que não confirmou e terminou indo também. Então, a gente fez um evento super diferenciado. A gente teve aquela apresentação de Dodó, fizemos uma questão artística no meio também, que mostrou muito essa conexão, mostrou muito essa unidade, o poder dessa unidade. E como as pessoas de fora valorizam isso. Como as pessoas que estão de fora percebem isso, muitas vezes inconsciente, mas percebem isso. E quando a gente apresentou isso, a gente via no olhar das pessoas, muita, grande maioria, as pessoas querendo fazer parte disso. Então, isso atrai coisa boa. Eu falei de uma teoria que é cientificamente comprovada, que é muito pouco falada, porque a gente não é treinado para isso. As pessoas não querem desenvolver isso no ser humano, porque querem manipular ele. Então, isso a gente não estuda isso, a gente não ouve falar nisso. Só agora, com as redes sociais, que a gente está tendo mais essa oportunidade. E a gente viu isso na prática funcionando. Foi nesse evento. Quem esteve lá, né, a galera que esteve lá, pode falar um pouco sobre isso. Né? Confirmar isso daí que a gente está falando. Na verdade, Bia, Edna, Christian esteve lá também. Uhum. Né? Eu questionei sobre a data do evento, eu achei que ia estar vazio. Então, o Christian foi um dos que questionou a data do evento. Que achou que ia estar vazio. Então, foi um risco. Mas a gente, para vocês verem o quanto a gente meio que, não sei explicar, mas a gente sabe o que está fazendo. A gente está no caminho certo. E esses eventos estão só ratificando isso, sabe? A questão da ideia do evento também, como desenvolver o evento, foi uma coisa tão natural que o Dodó fez uma apresentação, a gente ligou para ele aqui numa reunião, ele não já tem uma ideia, surgiu uma ideia massa, ele foi lá, e aí ele mostrou, ele apresentou, não foi a gente falando, foi ele falando, um cara especialista em pedra, falou toda a história da Pedra de Jerusalém, linda, né? E mostra, falou da nossa união, falou dos três, falou dos pilares. Então, isso foi realmente muito bacana. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente está no caminho certo, a gente sabe o que está fazendo, tranquilo. A gente sabe o que está fazendo, a gente está no caminho certo, e esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está plantando. Isso que a gente fez semana passada foi plantar. A gente plantou a retomada, vamos dizer assim, do nosso relacionamento com os profissionais, de forma ativa e não passiva, porque a gente não estava sendo ativo nessa relação, a gente estava sendo só passivo, eles vinham, a gente fazia parceria, a gente vendia os produtos e tal, mas a gente não estava fazendo nada de forma ativa com eles. Então, a gente retomou esse trabalho com chave de ouro, né? Então, isso é plantar, porque muita coisa boa vai acontecer a partir disso. E a gente também posicionou a nossa marca Unique de uma forma nunca vista antes. A gente nunca fez a Unique, posicionou a Unique daquela forma como a gente fez. A gente falou, fez um brief do nosso manifesto, do nosso brand book, que a gente já apresentou aqui para vocês, né? O brand book da Unique. E dava para ver no olhar da galera o quanto eles se identificaram com isso. Essa coisa da intuição que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que a gente já falou sobre isso. E eles concordam com isso, porque é o dia a dia deles, eles vivem isso. Eles não desenham um projeto de forma técnica, eles têm uma intuição. Eu gosto muito de um exemplo que aquele Vinícius... Qual é o nome dele? Não, Arcanelli, não é? Josanelli, Rosanelli. Vinícius Rosanelli falou, velho, ele é arquiteto, ele falou, tem coisas que eu não sei porquê, mas eu olho dois vasos assim, e eu não sei porquê, eu digo, não está legal. Se você falar assim, tecnicamente, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada de errado, mas intuitivamente, eu olho para ele e falo, tem alguma coisa desalinhada aí. E aí eu mudo, e aí eu troco. Eu não sei dizer o que é, mas eu vou lá e troco, porque não me faz bem, eu sinto que está alguma coisa errada. Isso é intuição. Ele vai desenvolvendo isso, ele não sabe nem explicar. Tecnicamente está correto, mas ele olha e não se sente bem, diz que tem alguma coisa errada. A mesma coisa é quando a gente olha um produto e fala, esse produto vai bombar.
esse não sei o que tem, mas esse vai. Então, é a mesma coisa. Fala, Cris, você falou alguma coisa? Você falou sobre a intuição. Quando vocês estavam discussando, falando sobre esse produto. Parei rapidinho. Fala aí, Você falou sobre intuição. Quando você estava falando lá na Casa Conceito sobre intuição, mexeu com muito arquiteto. Fala com o Felipe Castro, eu adoro. Essa menina, a Ana também estava próxima da gente, a galera se movimentou, meio que se oriçou assim, falando, caraca, intuição, que é uma coisa que a gente está sempre procurando, sempre buscando. E aí quem mais falou comigo foi o Felipe Castro, quem atende a Thelma, e falando, cara, meus projetos são totalmente intuitivos. Eu leio o cliente e trabalho com a minha intuição, a intuição dele. E o resultado é esse. Ele tem projetos maravilhosos, esse menino. Assim, então, outras pessoas falaram sobre isso. Um ponto-chave, o senhor já tinha falado isso outro dia, a gente conversou sobre inteligência artificial e tal. A parte da intuição foi algo bem chamativo, chamou muita atenção, despertou a atenção. Surgiu a intuição do pessoal com isso. Achei bem interessante. Top. Vale a pena destacar isso. Massa, muito bom o seu depoimento, Christian, porque mostra realmente o que a gente está falando faz sentido para a galera. Ou seja, o que é que a gente percebeu ali? Que o nosso propósito, nosso manifesto, que está ligado ao nosso propósito, a nossa forma de agir, de pensar, essa intuição, eles se assemelham aos arquitetos, aos profissionais. Faz um link, se identifica. Então, isso é muito bom. Deu para ver realmente no rosto da galera o quanto eles se identificaram com isso. Ou seja, reforço, a gente está no caminho certo, a gente está indo numa pegada e a gente está desenvolvendo essa pegada, aprendendo e desenvolvendo cada vez mais essa pegada, que é muito certo. E vai trazer muito resultado. O que a gente precisa agora é se preparar para isso. A gente precisa se preparar para isso. A gente precisa entender que o nosso serviço, o nosso atendimento, a nossa acolhimento tem que ser melhor. Por exemplo, eu estou com os problemas de logística em Aracaju. Voltaram alguns problemas de logística, algumas satisfações. E aí eu paro para ver e falo, tem algo de errado. Se a gente está indo nessa pegada, se a gente está atraindo grandes clientes, se a gente está atraindo novos profissionais, a gente tem que sim dar uma atenção melhor na satisfação dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Então, esse atendimento tem que ser diferente. Tem que ter um cuidado a mais, porque eles estão esperando isso, pessoal. A partir do momento que a gente posiciona a Unique diferente, a partir do momento que a gente se coloca à frente, que a gente fala sobre isso, que a gente mostra que a gente é diferente, e a expectativa deles também se torna diferente. Então, o que eu queria reforçar a vocês, até fugindo um pouco essa coisa do que a gente estava continuando aqui, em termos de apresentação da Fonseca Shop Experience, o Fonseca Experience, do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, que a gente está falando de loja, de sensação, de sentimento, de tato, dos sentidos, né? Eu vou colocar esse conteúdo, aproveitar que eu estou aqui com esse quadro, eu vou colocar esse conteúdo no meio disso, porque é como se fosse um pilar disso tudo que a gente está falando. Porque se a gente está falando de uma experiência Fonseca Shop, e aí Fonseca Shop a gente fala de termos de grupo, né? Uma experiência Boi Metal, por exemplo, em Aracaju. Se a gente está falando dessa experiência, a gente tem que entender que o resultado dessa experiência está intimamente ligado à expectativa que o cliente tem sobre isso. Então, a gente precisa saber alinhar isso de uma forma melhor. É um conteúdo que eu já trouxe para vocês anteriormente, mas já tem um bom tempo, e que a gente vai reforçar hoje aqui. Por quê? Porque é a essência dessa experiência. Se a gente está falando de experiência, vamos dizer assim, o resultado da experiência do cliente, se vai ser boa ou ruim, o resultado da experiência de um parceiro, o parceiro chega aqui na loja, vai chegar numa loja nova, vamos dizer assim, né? O resultado da experiência desse parceiro vai depender muito desse conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês. A essência desse resultado, dessa satisfação ou não, vai muito nesse pilar,
nesse princípio que a gente fala assim, vamos dizer assim, nessa essência, que é o quê? Que é a questão da satisfação. O que é a satisfação, pessoal? A satisfação de uma pessoa, a satisfação de um parceiro, a satisfação de um cliente, ela é igual. Isso está vendo aí? Então, deixa eu. O reflexo da luz não aparece na tela para eles. Bota para baixo. Deixa eu fazer maior aqui. Espera aí. Interessante a imagem, não tá? Aqui. É interessante. Tudo bem. Ficou melhor aí, galera? Aí, a satisfação é igual. Quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra, né? Eu acho massa isso. Eu acho massa. Sabe por quê? Porque eu, no lugar de vocês, eu também não lembraria. E sabe qual é a diferença de eu lembrar e eu não lembrar? É eu aplicar. Quando eu trago um conteúdo que eu estudo e eu simplesmente absorvi o conteúdo, eu esqueço ele. Mas quando eu trago um conteúdo e falo aqui com vocês, eu não esqueço nunca mais. Então, se vocês acham que vocês estão aqui... Ramon quer falar. Fala aí, Ramonzinho, você sabe? Ramon disse que satisfação é igual ao alinhamento do desejo com a expectativa. É isso, Ramon? Quase isso aí. Quase, não é desejo com expectativa. O desejo já é expectativa. Né? Coisa, eu lembro. Isso. Eu não lembro a palavra certa, mas eu lembro que a expectativa menos alguma coisa. Né? Maravilha, Ramon. É isso aí mesmo. A expectativa menos a entrega ou a realidade. Entrega. Eu sabia que era entrega. Você sentava na frente do colégio. Olha, estou mandando perguntar se você era aquele CDF que sentava na frente no colégio. Deve ser. Pior que não. Ele era do fundão Não da tem cara, galera do não. mal. Ele disse que era do fundão da galera do mal. Eu também acho, mano. Eu também acho. É porque, tá vendo, pessoal? Não é inteligência. É porque ele é um dos caras que mais aplicam as coisas que a gente fala aqui. Tanto é que é um dos consultores que mais desenvolveu nos últimos meses. Que mais se desenvolveu foi ele. Por quê? Porque ele está ouvindo aí, e depois eu já vi, Fabrícia já comentou comigo, que depois vê ele falando as coisas, aplicando as coisas. Então, esse é o segredo do aprendizado. É vocês pegarem isso aqui, descer e já praticar, nem que seja casa, quando chegar em casa, com o filho, com a mulher, com qualquer coisa. Falem sobre isso. Porque quando você fala, você está aprendendo de novo. Então, se vocês acham que vocês estão aprendendo muito aqui, eu garanto que quem mais aprende aqui sou eu, fazendo esse papel com vocês. Porque tudo que eu falo para vocês, eu não esqueço nunca mais. Agora, tudo que eu aprendo e eu não faço isso, eu esqueço. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando novos conteúdos. Estou fazendo novos cursos. Falei para vocês, comprei um curso de programação cerebral, de entender o cérebro, como ele funciona, e como programar ele e como reprogramar ele. E aí eu já estou pegando parte desse conteúdo e trazendo aqui para vocês. Semana passada a gente falou sobre abundância, não foi? Foi um conteúdo que eu aprendi com essa galera. E eu aprendi e já estou trazendo. Semana que vem a gente vai falar sobre gratidão. Conteúdo também que eu já peguei. Então, são coisas que eu vou firmando e vou meio que cristalizando dentro de mim. E aí não se quebra nunca. Você vai usar isso para sempre. Então, aplique. Porque vocês aplicando esse conteúdo aqui, se vocês aplicarem tudo na vida, vocês vão crescer muito. Vocês vão entender muito como a pessoa está satisfeita realmente não está. E como deixar ela satisfeita. Porque a satisfação, a gente pensa que para deixar uma mulher satisfeita, fazer tudo o que ela pede. Não esqueçam.
Vocês nunca vão deixar uma mulher satisfeita e nem filho satisfeito se vocês fazerem tudo o que pedem. Isso aí. É por isso que Paulo Vieira diz que a palavra do amor é o não. Façam tudo o que o marido de vocês querem. A palavra do amor é o não. Porque para dizer não, tem que ter muito amor. Tem que saber o que é amor de verdade. Foi o diretor que disse. Tem que saber o que é amor de verdade. Porque o amor de verdade, a gente tem que dizer não. Porque se eu amo de verdade, por exemplo, meu filho, eu vou ter que dizer não para ele. Porque não, ele vai ouvir lá fora. A vida não só diz sim. Então, eu tenho que ensinar ele a saber lidar com não. Dói dizer um não, dói. Meu filho, anteontem, que já foi segunda-feira, velho, eu chorei. Ele chorou de chorar mesmo. Por quê? Porque vai para o coleguinha, o pai do coleguinha, vão tudo para o jogo do São Paulo e Flamengo na final. E no dia, eu tenho uma viagem para Itália. A final é dia 24, viagem dia 23, dia 25 começa a feira. Na Itália, 2 feiras. No dia, ele, papai, veja se troca. Eu fui, ver se troca, liguei. Fui no aeroporto, ver se troca. Não trocava o telefone. Só no aeroporto. Deu um absurdo de caro. Eu tive que falar para ele que eu não ia conseguir. Ele, papai, então veja se você... Porque ele vai dia 21, de noite. Veja se você vai dia 21 de noite. Passa dia 22. Aí dia 23 você volta para Salvador para pegar o voo. Porque se eu pegasse o voo de São Paulo... O projeto todo para você. Deu tudo. Eu, tá aqui, vou ver. Só que é um absurdo, não faz sentido. Eu tive que dizer a ele que eu não ia. Rapaz, porque o que ele mais queria era a minha presença lá. Ele vai com o tio, vai com um coleguinha, vai não sei o quê. Ele vai. Mas o que ele queria, papai, mas não vai ser a mesma coisa sem você. Se eu visse um filho, pô, filho de tudo, pai. Mas aí, papai, o que? A vida é assim. Não dá para a gente ir, não dá. Você vai se divertir, vai ter outros momentos que a gente vai aproveitar muito. Isso que a gente está falando aqui, a gente vai lembrar, porque a gente vai viver outros momentos melhores e vai lembrar desse momento, porque os momentos melhores que a gente vai viver vai ser melhores ainda, porque a gente vai dar ainda mais valor, porque esse a gente não vai conseguir. Então, tem que pegar tudo, a gente tem que pegar um lado bom. Eu já citei o exemplo do celular dele quando quebrou e tal. Tudo tem um lado bom. Então, a gente tem que fazer isso, aplicar isso. Então, se a gente não disser não, se a gente só disser sim, a expectativa dessa pessoa é que vai ter sempre sim. Então, ela vai estar sempre insatisfeita, porque você não tem como você dizer sempre sim. Então, por que isso? Olha? Então, a satisfação é igual à expectativa menos a realidade. Menos a realidade. A realidade é a que você pode dizer não. Ou entrega, né? Paulo Vieira chama de entrega. É o que você entrega. Então, o que acontece? Se eu tenho um parceiro, que a expectativa do parceiro é que eu ligue para ele, que eu ligue para o consultor, e o consultor tem que me atender na hora. Aí eu tenho um parceiro que qualquer problema a loja é obrigada a resolver. Eu tenho um parceiro que se eu como arquiteto, errei, não importa, eu sou parceiro da loja, a loja tem que resolver. Qual é a expectativa dele? A expectativa dele é que a gente faça tudo. Então, a expectativa dele é que a gente seja nota 10. Ou mais que 10. Porque ela quer que a gente faça coisas que a gente não tem nem como fazer. Então, mesmo que ele tenha uma expectativa 10 da gente, que a gente seja perfeito, a expectativa dele é 10. Mas se eu entrego um 9, aliás, desculpe, está errada a ordem. É a realidade menos a expectativa.
Não é isso? É a realidade menos a expectativa. Aí você vai entender a conta agora. É a realidade menos a expectativa. Então, o que acontece? Se a expectativa é 10, o cara quer que a gente seja perfeito, e eu entrego um 9, qual é a satisfação dele? 9 menos 10, menos 1. Ele está insatisfeito. Então, muito mais do que entregar o máximo nosso, é entender que a gente tem que balancear a expectativa. Muito mais do que entregar o máximo que a gente pode, a gente tem que primeiro balancear a expectativa do nosso cliente, do nosso parceiro, do nosso marido, do nosso filho, da nossa esposa. Por quê? Porque se a expectativa dela é muito alta, não tem como entregar. E eu digo mais, se eu entrego 10, se o meu cliente ele espera 10 de mim, e eu entrego 10, a satisfação é 0. Sabe o que é 0? Só fiz minha obrigação. Só fiz minha obrigação. Você só fez sua obrigação. Eu não estou satisfeito. É como aquele ditado, quanto mais você faz, mais ele quer. Quanto mais você faz, mais ele quer. Então, se eu tenho um arquiteto que eu liguei, o arquiteto que ligou, e ele está na expectativa que eu tenho que atender na hora, e tenho que estar disponível para ele, eu nunca vou conseguir entregar isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou alinhar com esse arquiteto a expectativa. Olha, estamos fechando a parceria. Às vezes você pode me ligar e eu não vou te atender na hora. Se eu ver a ligação, eu vou te dizer que eu retorno daqui a pouco, porque às vezes eu estou com algum atendimento. E aí, quando eu estou em atendimento, dá 100% atenção à pessoa que está na minha frente. E se eu dou 100% atenção na minha frente, eu não posso parar para atender. Assim como quando você estiver comigo, eu vou estar 100% com você. O seu cliente, eu vou estar 100% com ele. Eu não vou estar parando para estar dando atenção para outras coisas. Aí eu não atendo na hora, mas assim que eu terminar, eu vou te retornar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou alinhando a expectativa. Eu estou dizendo, olha, não espere que eu estou na sua disposição, mas espere que eu tenho um compromisso com você para te dar o retorno. Exato. Então, a expectativa está muito atrelada ao nosso posicionamento. Porque se eu não me posiciono, não tem como eu satisfazer essa pessoa. E aí, olhem para todos os lados. Olhem para o relacionamento também, pessoal. Olhem para tudo isso. Então, a gente tem que estar toda hora o quê? Alinhando a expectativa. Porque é muito menos desgastante alinhar a expectativa do que estar entregando o máximo o tempo todo. Mas isso requer posicionamento, isso requer coragem. Tá certo. Isso requer identidade. Porque quando eu falo assim, olha, isso é o que eu tenho para entregar. Você tem que saber o seu valor. Se você não sabe o seu valor, como é que você vai dizer que você tem algo bom para entregar? Você vai querer mentir, dizer que você tem um monte de coisa, faz tudo. E aí depois não faz. Então você termina alimentando a expectativa, ao invés de diminuir. Então, por exemplo, se o cara chega com essa expectativa de fechou a venda, e aí ele fechou a venda, teve um atendimento maravilhoso, porque na hora de fechar a venda, né? A gente faz aquele atendimento, o cara está negociando, a gente liga toda hora, tem uma venda grande, a gente atende logo, retorna logo, tal. Depois que fechou a venda, né? No fechamento da venda, o cara estava naquela empolgação, tudo perfeito. Mas a gente sabe que numa obra não é assim que funciona. E aí o que acontece? A gente não prepara o cliente
para a realidade. A gente não prepara ele para o processo que ele vai ter que passar, que ele vai ter que enfrentar para que tudo dê certo na obra dele. Que é agendar a entrega com antecedência, que é programar o pedreiro para subir do elevador, que é para conferir o material, que é para entender que pode ter uma pedra quebrada, faz parte dos 5%, ele tem que receber. A gente não prepara ele para essa jornada. E aí, o que é que acontece? A expectativa dele é a mesma. Pô, cheguei lá, tudo certo, tudo bonitinho, cafezinho, cappuccino, não sei o quê, fechei a venda, maravilhoso, o consultor me atende toda hora, tal. E quando tem um problema, aí ele vai para a segunda fase. Na segunda fase, tem um problema, e aí? Aí ele começa a ligar. Aí o consultor vai lá e pede uma resposta do pós-venda, da logística, de não sei o quê, e aí demora 2, 3 dias. Aí o cara fala, pô, na hora que era para fechar, não. Ela rapidinho, agora 2, 3 dias. Ou seja, a gente não preparou o cara para a jornada que ele vai enfrentar. E se a gente não prepara isso, a expectativa dele é que seja 10, igual ao atendimento que a gente deu no início. Só que a realidade nunca vai ser essa, pessoal. E aí o que acontece? No final das contas, o nosso cliente nunca vai estar satisfeito. Vai estar sempre insatisfeito, reclamando, metendo um pau. Isso aí. Então, de quem é o papel para ajustar essa expectativa? O principal é o de vocês. Depois que vocês ajustam, a gente só vai manter. O cara que vai agendar vai manter, porque vai falar a mesma coisa que você falou. O cara que vai entregar vai manter, porque vai falar a mesma coisa que você falou. O gerente de relacionamento, quando dá um problema que vai ligar, vai manter, porque está falando tudo a mesma coisa. A gente vai sempre mantendo essa expectativa. Só que o importante é isso aqui, ó, é a gente trabalhar a expectativa dele. Então, se ele fechou a venda, deu tudo certo, tal, ele está achando que é muito simples. Que vão entregar em casa, que vão subir, que faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, entrega na hora marcada, tudo certinho. Aí a gente vai aqui e alinha a expectativa. Então, seu cliente, é assim que funciona. A cartilha do consumidor é fundamental para isso. Está tudo ali, não tem muito segredo. É só ler e explicar com carinho cada coisa. Aí você pega a expectativa dele e cai para 8. Ele sabe que pode ter problema, ele sabe que pode ter diferença de lote, ele, se precisar de uma caixa a mais no futuro, ele sabe como é que funciona a troca, ele sabe como é que funciona o agendamento de entrega, ele sabe que ele tem que conferir, então ele sabe um monte de coisa. Eu coloco a expectativa dele para 8. E aí a gente vai lá, dá tudo certo e faz um 9. Qual é a satisfação dele? Mais um. Mais um, ele está satisfeitíssimo. Quando é mais 2, ele fala para todo mundo para comprar aqui. Então, se eu entregar, se eu alinhar a expectativa para um cara falar muito bem da gente, a gente tem que alinhar a expectativa dele e entregar mais. Então, eu vou te entregar 8 aqui, irmão. Isso aqui é a realidade é essa. Você vai ter que agendar, você vai ter que fazer isso, assim que funciona, papapá. Eu explico a cartilha toda. Eu mostro que a realidade é essa. Se eu entregar de acordo com a realidade, eu estou entregando 8. Ele vai estar, tudo funcionou normal, está tudo ótimo. Satisfeito, ele não está. Ele está, funcionou. Não, tive lá, comprei, tudo ok, funcionou tudo direitinho. Você não vê um cliente falando às vezes sobre isso? Eu comprei, você vê como o cliente fala que ele está no 0 ali. O 0 é aquele cliente, não, eu comprei, deu tudo certo, não tem problema nenhum. É o 0. Não, eu comprei, pô, deu tudo certo, mas foi massa. Rapaz, loja fantástica, foi muito bacana. Pá, olha, tá. É outra coisa. E quando o cara está falando com os outros clientes, é porque ele teve 2 ou mais. Então, como é que eu vou conseguir 2 ou mais se a expectativa do cara é 10? Se a expectativa do cara é 9? Não tenho como conseguir. Entendem isso, pessoal? Está claro isso? Posicionamento, nesse caso, é fundamental, né? Posicionamento é fundamental, Fábio. Fundamental. Fundamental. E aí, o que acontece?
E aí o que acontece? O cara que consegue o cara que a gente alinha direitinho e ele fala da gente, a mesma coisa ao contrário. Se ele está esperando um 10 e a gente entrega um 8, ele vai descer o cacete na empresa. Se ele espera um 10 e a gente entrega um 9, 9 é nota ruim, pessoal? Não. Quem aqui se dá 9? Quem aqui se dá 9? Eu não me dou 9, não. Ninguém aqui se dá 9. Como é que a gente vai entregar um 9? Se aqui ninguém se dá 9. Com certeza, na logística, ninguém se dá 9. Está entendendo, pessoal? Que a gente se engana e faz um cliente se enganar com a gente. Então, a gente tem um 8. 8 é bom? É. Eu entrego um 9, entrego às vezes. Eu não consigo entregar todo dia um 9. Às vezes eu entrego um 9. Aí o cara que entende todas as regras de devolução de não sei o que, de não sei quanto, aconteceu de um produto, ele quer fazer uma devolução. Sabe como é que ele pede para fazer a devolução? Ele fala, olha, eu entendo que é assim, que é assado, mas veja se consegue abrir essa exceção para mim. Olha como ele pede essa devolução. Essa troca. Olha, eu sei que não pode, que tem que agendar com antecedência, mas eu estou agendando, é porque surgiu imprevisto, eu esperava isso, estou agendando agora. Consegue fazer isso para mim? Ele pede uma exceção. Ele não exige. Então, é muito claro saber quando a expectativa do cliente foi trabalhada e quando não foi trabalhada. Então, ao invés de eu me preocupar muito mais em olhar os erros, procurar os defeitos do processo, procurar um monte de coisa que vão acontecer, eu focando nisso daqui, ó, eu já vou dar satisfação muito maior dos nossos clientes. Eu focando que vocês saibam se posicionar e passar tudo direitinho, a satisfação dos nossos clientes e dos nossos parceiros já vai ser maior. E os problemas eu vou corrigindo de acordo com como ele vai acontecendo. Mas eu não vou chegar agora na logística e falar assim, logística, vamos realizar tudo aqui, agora vai dar 10. Agora eu entrego 10. Nem assim eu vou estar deixando o nosso cliente satisfeito. Entendeu, pessoal? Então, muito mais é isso. É a gente saber trabalhar essa questão da expectativa. É muito mais importante isso estar enraizado dentro de vocês. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim, olha, tem que fazer a carteira do consumidor. A gente já não fez isso? Tem que fazer, eu vou cobrar. Se não tiver carteira do consumidor, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê, vai ter uma advertência, tal, não vai aprovar a venda, vai desaprovar. Funcionou? Funcionou? Não funcionou? Pode até funcionar, mas olha a energia que eu vou desgastar, despender para fazer isso funcionar. Vou gastar energia retada, eu vou ter que ter uma pessoa para ficar controlando só isso. E você um pé no saco da vida de vocês. Entende? Mas em vez de a gente agir dessa forma, se precisar, lógico que a gente tem que agir, porque tem situações que fogem do controle, tem situações que às vezes é inaceitável, mas é muito melhor a gente conscientizar vocês a importância desse trabalho. E não só conscientizar, mostrando que é importante, mas conscientizar vocês que a satisfação do seu cliente depende disso. Se isso não fizer, se isso não for feito, seu cliente não vai estar satisfeito. Não tem como. Não tem como. Tá claro isso aí, galera? Aracaju, Petrolina, tudo certo? Ramon, você acertou quase em cheio, viu, irmão? Mas você pegou a essência, você entendeu. Você não soube falar, mas entender, você entendeu. Parabéns, viu? Pratica, isso que é importante. Exatamente. E aí, pessoal, façam isso agora quando vocês descerem. Pensem nisso e apliquem isso. Façam isso em casa. Façam isso em casa, vocês vão ver como
como vai ser melhor a casa de vocês, vai ter mais harmonia, vai ter mais sinceridade, mais transparência. Olha, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Quer ver como acontece essas coisas, Felipe? O novo rico, ele cria uma expectativa enorme. Ontem eu atendi uma cliente de Bianca, 70 e poucos mil, e eu sentei com ela para fechar. Aí eu explicando, não, isso é com o meu arquiteto. Não, mas a senhora está fechando comigo, eu tenho que mostrar a senhora. É isso, a cartilha aqui, ó, agenda, tal. O arquiteto sabe fazer, mas a senhora está fechando comigo. Eu tenho por obrigação de mostrar como é. Aí ela, não, tudo bem, tá? Só 5 minutinhos. Aí peguei 5 minutinhos, tal. Ela passou o cartão. E aí, muito obrigado, viu? De nada. Apareça sempre. Pronto. Mas o novo rico, ele é fundamental nessas coisas. Para ele tá, se ele comprar 10 mil reais, eu comprei 10 mil em sua mão, eu esperava outro atendimento. É assim, dessa forma. Joseval, essa sua observação para esse perfil de cliente foi fundamental. Você sabia que eu nunca tinha pensado nisso, mano? Mas faz todo sentido. Novo rico. E aí o que acontece? Quando a gente já vê um cliente nesse perfil, a gente tem que ter um cuidado redobrado Justamente isso. em passar tudo direitinho. Esse é o novo rico. Tem que passar tudo direitinho, redobrado. Baixar a bola dele. Baixar a bola dele. Gostei. Gostei da observação, mano. Porque acho que está comprando. Minha mãe estava falando aqui, tem que baixar a bola dele. Mas é E se a gente parar para ver, é isso mesmo. Quem é rico, assim, de mentalidade, porque a riqueza é mentalidade. Quem é rico de mentalidade não precisa dessa bola toda, não precisa dessa gabação toda, não precisa dessa coisa toda. Então, a gente já começa a entender que, para determinado perfil, a gente tem que ser ainda mais cuidadoso nesse sentido. E aí eu vou colocar mais essa, Thiago, porque eu tenho um bloco de notas. Eu mostrei outro dia, só com as tiradas de Joseval, só com as técnicas dele que ele fala, as pérolas dele no bom sentido. Do lado dele, ontem, quando aconteceu isso da cliente. Peraí. Fale mais alto aí. Eu estava no lado do Joseval quando aconteceu isso. E eu dei uma cartilha para ela, histórias mostrando. E, geralmente a gente tem esse jeito, esse nosso tom agora de falar mais descontraído. Chegou a ser estranho, o Joseval falando todo calminho, mansinho com ela, explicando para a cliente, não, mas eu preciso lhe mostrar isso, que está aqui na cartilha, para a senhora entender as observações, para depois, quando a senhora for me cobrar, está tudo aqui descrito. Ele falando todo mocinho, acho que até olhando de canto de olho, assim, o que está acontecendo? Aí depois ele chegou a Bió, passei tudo para ela, expliquei tudo direitinho, dei um excelente atendimento para ela, um fechamento também, às vezes conversando. Aí chegou a ser até estranho ouvir Joseval falando Nesse tom, todo baixinho, todo não mundo sei, tá muito. a gente falou, mas Eu percebi. Eu tenho um perfil diferente de atender, não é todo mundo do mesmo jeito, não. Fala aí, Grazi. Ontem ele estava falando muito manso, muito baixinho, calminho. Aí eu fiquei alguns momentos esperando, vi que a conversa estava diferente, eu deixei ele à vontade. Saí de perto e vi que era alguma técnica que ele estava utilizando. E ela estava, na verdade, no final, super descontraída com o jeito que ele atendeu ela. Foi bem legal. Que massa, velho. Muito top isso. Muito bacana mesmo. E a gente está vendo o quanto funciona, né? Então é isso, pessoal. É ter esse cuidado, colocar isso em prática. Coloquem isso em prática em tudo na vida de vocês. Vocês vão ver que tudo... Vocês vão ter pessoas mais satisfeitas do lado de vocês, mais satisfeitas com vocês. Isso é muito bacana, isso é muito prazeroso. Vamos focar nisso para a gente ter mais resultado também, mais parceiros satisfeitos, mais clientes falando bem da loja. O fundamental é isso aqui. Gastar energia com controle, com um monte de coisa, se precisar, a gente vai fazer. Tem que fazer. Mas não precisa gastar tanta energia. Eu prefiro gastar energia com essa mentalidade aqui de vocês. Vocês entenderem isso. E aí, Fábio falou mais uma vez, se posicionar. Deixar tudo muito claro. Deixar tudo muito claro. E aí a gente faz o seguinte, para vocês verem como tudo está ligado. Não existe posicionamento
sem identidade. Porque se eu me posiciono sem saber quem eu sou de verdade, eu vou dizer aqui, olha, estou me posicionando aqui, eu sou assim, mas eu não tenho essa firmeza do meu valor e de quem eu sou, qualquer ventinho, qualquer empurrãozinho, eu me disposiciono. Exatamente. Qualquer crítica, qualquer pessoa falando do lado, eu já me abalo. Carapuça, né? Mas se eu sei quem eu sou, se eu sei a minha identidade, quando eu me posiciono, ninguém me abala. Jogar pedra, pode falar mal, já vai, Fabrício. Pode jogar pedra, pode falar mal, pode ter inveja, pode ter tudo, não me abala. Isso aconteceu no evento. Lorena disse que não considerava de jeito nenhum nessa data. André Galano disse que não considerava de jeito nenhum nessa data. Pessoas que têm experiência. E aí eu fiz, velho, essa não tem outra, vai ter que ser essa também. E a galera vai, eu acredito que vai. Cheguei para Ana, e aí também acredito. Então vamos se posicionar, a gente fez uma reunião e a gente se posicionou, porque a gente já sabia quem a gente era, a gente sabia o que a gente tinha para entregar e a gente sabia que a gente estava certo das nossas crenças. E a partir do momento que a gente se posicionou, a galera aceitou e foi sucesso. E tem outra coisa. Os arquitetos e os decoradores aí foram mais de 10 falando. Por que eu não fui convidado? Por que eu não fui convidado? Eu disse, claro, vocês vão ser convidados. Só que nós vamos fazer mini eventos e não dá para todo mundo. Então são 70, 80 e vocês vão ser convidados. Deco já mandou para a gente um arquiteto, não sei quem foi, que não foi para o evento, que perguntou por que não foi para o evento, e aí foi dito isso, e o arquiteto já disse, não, então eu estou levando um cliente hoje aí na loja. Por quê? Porque ele quer ser convidado para o próximo. Claro. E ele sabe que a gente vai convidar quem é parceiro. Se não é parceiro, eu não vou convidar. Então, só para você ver como isso, o arquiteto deixou claro isso na mensagem. O Deco até me mandou isso daí. Para vocês verem como isso atrai. Que o que a gente está falando faz sentido, é real, não é balela. O que a gente traz para vocês tem todo um sentido. E uma coisa sai puxando outra. Não adianta eu falar sobre alinhamento de expectativa se eu não tiver posicionamento. Mas a gente já falou com vocês sobre isso. E não adianta falar sobre posicionamento se não tiver identidade. A gente já falou com vocês sobre isso também. Então, façam um link das coisas que vocês deixam a coisa tudo muito mais amarrada e muito mais segura. É por isso que a gente tem confiança para dizer para vocês que a gente está no caminho certo. Porque tudo está interligado. E a gente vê que tem uma sequência das coisas, a gente está entendendo a essência das coisas. A gente não está tirando para qualquer lado. Tudo tem uma ligação, tudo tem um passo a passo. E a gente está seguindo certinho. Lógico que no percurso vão vir surpresas, vão vir desafios, vão vir obstáculos. Mas quando a gente está no caminho certo, a gente ultrapassa. A gente quebra, passa por cima, dá a volta. Não para. Quebra nada, minha mãe está dizendo aqui. Não quebra mais nada. Quebradeira não, mas chega de obra. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Boa sexta a todos. Vamos nessa. Vamos jogar duro. Isso aí foi tá dentro da loja, no comercial. Ai, peraí, Fabrício ia falar. Desculpa, Fabrício. Foi mal. Fala, não, falaria na próxima, não tem problema. Não, só fechando aí essa questão do alinhamento, às vezes a gente acha difícil, né, alinhar esses pontos da cartilha, até com um pouco de insegurança no fechamento do negócio, mas assim, é muito importante pelo sossego que a gente vai ter depois, o nível de problema que a gente vai ter depois. Aconteceu uma situação aqui em Petrolina, a gente fechou um prédio, foram 7 apartamentos, há 2 anos atrás, e nessa época não tinha esse alinhamento, a gente estava começando aqui, então tudo podia, era tudo muito solto. Eu não entendia a política da empresa, até eu não entendia, era algo muito novo, nem Marleide, que era a pessoa que atendia, enfim. E até hoje a gente paga um preço muito alto por isso, porque a gente até hoje está continuando entregando para esse prédio, e aí a gente vem num desgaste muito grande, porque eles recusam, inclusive,
um pontinho de agulha na quebra do porcelanato, da retífica do porcelanato. Então, não foi nada alinhado, não foi nada conversado. E aí a gente fechou um outro prédio, há um tempo atrás, a gente fechou aí uns 13 apartamentos, e o que eu fiz? Eu chamei a Alexandre, a gente agendou, conversei com a engenheira responsável do prédio, com quem é a pessoa que recebe lá, e a gente solicitou uma reunião com essas pessoas, foi eu, Alexandre, Lígia e o pessoal lá do prédio. A gente levou a cartilha, já tinha fechado com todos os clientes tinham assinado a cartilha, mas a gente fez questão que quem vai receber lá no prédio, quem é o responsável pela obra, entendesse e alinhasse tudo da cartilha com a gente. Eles assinaram a cartilha, a gente fez uma reunião lá de 20 minutos, 30 minutos, alinhou tudo e a gente vendeu 13 apartamentos, já estamos aí no agendamento de entrega de mais da metade, a gente não teve um problema até agora. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena fazer esse tipo de coisa. Show de bola, muito massa esse exemplo, muito bom mesmo, Fabrícia, fantástico. E realmente tinha essa resistência e você, mais uma vez, né, quebrou isso, acreditou, mudou, ajustou e o resultado acontece. E menos trabalho, menos dor de cabeça, mais satisfação e a gente se sente melhor porque a gente sente que é uma evolução nossa. Né? A gente tem esse medo às vezes e quando a gente enfrenta isso, se posiciona, a gente se sente bem. Porque a gente fala, pô, eu estou fazendo um trabalho bem certinho, estou fazendo tudo direitinho. Cultivem essa sensação boa dentro de vocês. Que isso é muito bacana. Sabe, ter essa consciência que fez tudo bem feito. Tudo com tranquilidade, tudo certinho. É muito massa isso. Parabéns, Fabrícia. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado aí, viu, Fabrícia, pelo depoimento. Muito bom.